Olá, uma boa noite. Vamos iniciar mais uma live. Aguardando o pessoal entrar aqui para a gente começar com o querido pastor Marcelo. Deixa eu já aproveitar e apertar ali o aviãozinho chamando o pessoal para participar. Então, quem estiver entrando, pode também chamar o pessoal para vir participar dessa live, que eu tenho certeza que será muito especial. Querido Giraldo, Marcos, isso, que delícia. Bom, agora eu só vou chamar o pastor Marcelo, que hoje é um tema muito especial. Ah, Meire, acordou, hein? Isso aí. Thay, muito bom, gente, que delícia vê-los aqui. Bom, já vou pedindo para o pessoal apertar ali embaixo o aviãozinho, convidar todos os amigos, amigas para virem participar desse momento que eu tenho certeza que será muito especial mesmo. Então eu já estou aproveitando para chamar aqui o pessoal. Ah, o pastor Marcelo, a Mari, ai que delícia vê-lo. Muito bem-vinda. Só estou apertando aqui, aguardando, né? O pastor Marcelo para entrar. Ah, que delícia! Tudo bom, Ellen? Tudo ótimo. Tudo jóia, tudo bom. Eu ia Legal perguntar, estar e aí, aqui. como está? É, é legal estar aqui com você, viu? O Eu pessoal que tá chegando agradeço. aí, né? Tá chegando, ó. Aí o Giraldes colocou aqui o desafio, cada um chamar mais 10 pessoas. Eu tava Legal, é falando, isso mesmo. ó, apertar ali o aviãozinho, que aí a gente consegue chamar nossos contatos para vir participar desse bate-papo tão gostoso. Legal. Deixa eu chamar aqui o pessoal também aqui. Isso, por favor. Ó, já tá subindo o número de pessoas participando aqui, que delícia, né? Isso. Tô Também já vou chamando aqui chamar. uma turma aqui. Perfeito, eu também vou chamar. Deixa eu só apertar aqui. Deixa eu ver. Bom, eu quero primeiro apresentar o senhor aqui, né? Você, Não, desculpa. você, Falar, você. vou Seu chamar. senhor, não. Perfeito. Bom, primeiro, por que que surgiram essas lives? Eu faço parte de um grupo que chama Café Empreendedor, do qual nós proporcionamos o networking entre pessoas, comércios, empresários. E aí a gente forma uma grande rede de contatos e de amigos, né? E nesse período de pandemia, tivemos que reformular muitas coisas, tivemos que reestruturar, principalmente nosso emocional, e aí eu fui vendo que entre meus amigos, meus pacientes, entre esses contatos, muitas pessoas tinham dúvidas sobre vários assuntos. Como eu tenho uma rede muito ampla de contatos, resolvi então compartilhar esses conhecimentos da minha área e da área de outras pessoas. E aí eu tenho assim o prazer gigantesco de conhecê-lo através da família do senhor Adeomar. Então como eu vejo que é um assunto muito importante para todos nós nesse momento, né, de fazermos essa reconexão com o nosso eu, com Deus e com as pessoas, eu tive o prazer de convidar o senhor a participar. A Mariana também, que está aí, foi Também assim, tá um aqui, contato maravilhoso, tá bem, tá? né? Assim, para reforçar a ideia que eu já tinha. Então, eu gostaria que primeiro o senhor se apresentasse, para depois eu contar uma historinha, e aí a gente começar no assunto principal da live, tá bom? Legal. Eu sou pastor da Igreja Adventista aqui em São Carlos e já estou aqui em São Carlos já há uns 7 anos, quase completando 7 anos agora que eu estou aqui em São Carlos. Como pastor, a gente muda muito, vai para vários lugares. Eu já exerço meu ministério, já completo agora 20 anos de ministério e já passei por alguns lugares, já tive a oportunidade de conhecer muita gente. E esse é o lado bom, né? Dessa nossa vida Sim, itinerante, né? Eu vou conhecendo sim. várias pessoas em vários lugares, faço vários amigos. E foi assim que eu pude conhecer também a família do Aliomar, como você falou, né? Inclusive hoje ele está fazendo aniversário, hoje cedo já dei parabéns aqui para ele nessa live que eu faço aqui, né? Nos meus canais aqui. Mais uma vez aqui, mando um abração para ele também.
E foi por intermédio dele que a gente pôde se conhecer também, né? Foi. E ter essa oportunidade agora de poder estar aqui falando com o pessoal que faz parte aqui das suas redes, dos seus amigos. Para mim é muito bom, é um privilégio que eu tenho, né? Com certeza. Então, eu queria até contar uma historinha, porque, assim, faz 10 anos já que eu atendo o senhor Eliomar, né, que eu falo que acaso não existe. Por indicações e indicações, eu acabei caindo numa hora que ele precisava para atender. E aí, eu tive o primeiro contato com a igreja adventista, né? Sim. E, para mim, era muito engraçado, porque é um desabafo, tá? O jeito Ellen de ser. Quando o pessoal falava do sábado, sobre o sábado, eu falava, gente, o que é isso? Guardar o sábado. Confesso que eu imaginava que ninguém faria nada, seria aquela coisa do sábado, todo mundo parado, uma coisa pesada, estranho, né? E aí, um dia, o senhor Eliomar e a dona Dulce, dois queridos assim, me convidaram para participar de um culto e conhecer o que era. E eu fiquei encantada quando eu cheguei lá. Porque não era nada daquilo, as pessoas conversavam, eu achava que não falava, tá? As pessoas conversavam, as pessoas interagiam, e aí eu fui almoçar na casa deles. Falei, gente, que delícia! E aí o senhor Alemar veio me explicar que era justamente isso, essa coisa gostosa de conexão com Deus, com as pessoas, de ter esse momento para nós. E apesar de não ser, né, da igreja adventista, assim, de ter me batizado, eu sou muito fã da forma com que vocês pregam a palavra de Deus assim, você, pastor Marcelo, eu quero dar aqui já meus parabéns, porque tem um jeito muito cativante de trazer as pessoas para próximo de Deus, né? Às vezes, em algumas pregações, algumas coisas, as pessoas põem Deus com uma forma tão dura, tão de penalidade, e o senhor não, traz essa parte tão amorosa, tão cativante. E aí, quando eu fui almoçar na casa deles, eu vi todo mundo interagindo, família, amigos. Falei, gente, olha como a gente está perdendo, porque a gente não aproveita desse momento, muitas vezes, né? De ter essa conexão com Deus, de ter essa conexão com as pessoas. Então, essa foi minha experiência. Eu gostaria que o senhor falasse assim, um pouquinho, resumidamente, dessa forma que vocês pregam e preparam esse sábado para a gente começar a nossa conversa. Quer dizer, mais um pouco, né? Sim, eu sou pastor da igreja adventista, mas eu não nasci numa família que pertencia a essa igreja. Eu também tive, como você, o meu momento em que eu conheci esse estilo de vida que é diferente da maioria das pessoas. Eu fui convidado uma vez também, como você, para poder conhecer a igreja. Eu conheci e também achei tudo aquilo muito diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas a fazer, né? Eu fui estudar a Bíblia e vi ali na Bíblia, entendi como funcionava, qual era a razão, o porquê dessa forma de viver, o porquê da questão do sábado. E foi assim que eu fui vendo na Bíblia, começando a praticar, e mais do que simplesmente uma questão assim de doutrina, uma questão de ensinamento de uma igreja, eu vi como aquilo era bom, como faz bem para a gente poder separar um momento na semana, para a gente poder descansar, para poder se desligar de tudo aquilo que a gente vê aí no dia a dia. E faço aqui um parênteses, tá? Aproveitando esse momento que a gente está vivendo, né? O tempo todo, a gente que acompanha as televisões, os canais de TV, os meios de comunicação, a gente que está acompanhando aí tudo que está acontecendo à nossa volta, a gente é bombardeado com a notícia de crise, de vírus, de morte. No celularzinho da gente fica apitando o tempo todo, né? As notícias, assim, né? Quantos que morreram, quantos que foram diagnosticados. E fica uma exposição massiva a notícias ruins. E a gente está vivendo muito essa pressão de notícias ruins, né? E eu falo agora para vocês, o sábado, para mim, para minha família, tem se tornado uma espécie de oásis no meio de tudo isso, porque quando chega nesse momento, eu me desligo de tudo que está acontecendo e eu procuro olhar para mim, para o meu coração, olhar para minha família. Não é uma alienação proposital, pelo contrário, é a gente poder redimensionar o nosso foco e a gente tentar encontrar no meio de tudo isso alguma coisa boa. É um momento para a gente respirar. Então, hoje mesmo, sábado, né? Eu fiquei alheio, procurei ficar alheio de tudo isso. As notícias vão aparecendo para a gente, né? Hoje é impossível você ficar completamente desconectado se você tem um celular na sua mão, não é? E a gente está vivendo aí nesses dias de lives, de comunicação alternativa, de tentar aproximar as pessoas
de uma forma diferente, né? Como a gente tem feito aqui mesmo, né? Agora mesmo, nesse momento aqui, por esse seu canal aqui. E a gente está sempre conectado de alguma forma. Mas mesmo nesses momentos assim de uma conexão tão massiva e de um mundo tão pequenininho, tão globalizado como a gente está vivendo, o sábado, para mim, para minha experiência, ele se tornou uma maneira de poder respirar um pouco, né? E ficar assim distante de notícia ruim, pelo menos por 24 horas, né? Tentar buscar uma espiritualidade gostosa, saudável, alguma coisa que faça bem. Então, como você começou falando aí do sábado, eu dei esse meu testemunho aqui, né? Nesse momento todo aí de crise, de pandemia, de notícia ruim, o sábado é um dos poucos momentos que eu controlo a minha vida, a minha rotina, o meu dia a dia, para eu só encher a minha mente e meu coração de coisa boa. E aproveito também, como eu sou pastor, né? Como eu também tenho feito aí as minhas lives, né? Eu aproveito esse momento para poder compartilhar coisa boa com as pessoas, né? Certeza, com certeza. E é justamente dessa forma que eu quis, né, fazer esse convite para que o senhor viesse para a gente poder transmitir isso. E o objetivo desse momento de lives que eu estou fazendo é justamente esse, né? Levar informação, tirar um pouco essa carga pesada de tudo isso que a gente está vivendo. E aí eu só queria fazer um parênteses, que a dona Dulce entrou agora, então eu acredito que a senhora Leomar Ah, que esteja legal. lá. E eu acabei de falar do senhor, viu? Parabéns mais uma vez, viu, senhora Leomar? Muitos anos de vida, é assim, é uma família que eu falo que eles são o pontinho, né? Para que nós nos conhecêssemos, para que eu conhecesse tantas pessoas maravilhosas, que eu não vou nem citar o nome aqui, porque foram várias pessoas que eu pude conhecer, fazer amizade, estudar, trabalhar e muitas outras coisas. Então, assim, um beijo muito especial no coração de cada um de vocês, que vocês sabem o quão especial vocês são na minha vida. E, senhora Leomar, parabéns. Bom, Legal. em tudo isso, eu vou olhar aqui na minha colinha, né? Como podemos, independente de separar o sábado para esse momento de oásis, de refúgio, né? Como nós podemos, então, manter, né, a saúde espiritual em meio a essa pandemia? Essa é a grande questão nossa aqui, desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa live, né? Eu tenho acompanhado, desde quando tudo isso começou, né? Parece que faz tanto tempo, né? Hoje a gente estava comentando aqui em casa, olhando lá na folhinha, no calendário, a última vez que eu me reuni com as pessoas da igreja num dia regular de sábado foi no dia 14 de março, quando nós tivemos nosso último encontro. E de lá para cá tudo começou e tudo aconteceu de maneira muito rápida. As orientações para o isolamento, cada um isolado, a gente fechou as igrejas, né, os nossos cultos foram suspensos, depois o comércio aqui em São Carlos foi fechado, e aqui São Carlos tem acompanhado as orientações do governo do estado de São Paulo, né? Pelo menos tem sido assim até agora, né? A gente entrou nesse estado de quarentena. A princípio a quarentena parece que ela foi mais rigorosamente observada pelas pessoas. De um tempo para cá a gente tem visto o pessoal meio que relaxando um pouquinho nisso, né? As pessoas não têm aguentado ficar contidas assim dentro das suas casas, das suas rotinas, né? Enfim, quando tudo isso começou, eu comecei a acompanhar diversas opiniões, comecei a ouvir pessoas e procurei também ouvir muitos pastores, pregadores, e comecei a ver ali quais eram as orientações que essas pessoas tinham. E eu percebi duas tendências, né? Primeiro, uma tendência negacionista. Ah, isso não existe, isso não é assim, isso daí é coisa que estão falando, é um complô da mídia, não é bem por aí a questão e tal. E por outro lado, uma tendência muito alarmista, né? Ah, isso é um sinal do tempo do fim, isso é uma profecia, isso são castigos de Deus sobre a humanidade e tal. E eu via pastores que incentivavam as pessoas a continuar frequentando as suas igrejas, e não só pastores, eu falo assim, pastor porque eu sou pastor também, mas Sim, assim, do ponto de vista geral, padres e vários outros religiosos, né? E outros ali querendo incutir ali no seu grupo, na sua comunidade, um espírito de alarmismo, de terrorismo, né? E também, por outro lado, eu comecei a perceber pessoas que não eram religiosas, que não estavam nem num extremo da análise e nem no outro, olhando para elas mesmas e olhando para Deus e começando a pensar assim, poxa, mas onde é que está Deus nesse negócio, né? Por que você vê ali caminhões de pessoas sendo levadas para serem incineradas ali, e você fala que Deus é um Deus de amor, não é? Talvez o exemplo mais dramático de tudo isso foi o que a gente acompanhou com a Itália.
nos últimos dias, né? A Itália se tornou um espelho do pavor, do pânico, do medo, né? Ninguém queria viver aquilo que a Itália viveu. A China ficou um pouco mais distante da gente, embora tudo começou lá, porque a China tem um regime mais fechado, né? E poucas pessoas podem falar realmente como é que a coisa foi vivida lá pela população. Tudo é muito controlado nas informações que saem de lá. Mas quando a gente começou a acompanhar mesmo a realidade da epidemia, olhando a Itália e depois agora a Espanha, né, a Europa, assim, as pessoas começaram a olhar Nova York, que a gente está vendo agora o que está acontecendo lá em Nova York, né? O drama que a gente vê ali. Uma cena que me chocou muito foi ver lá em Nova York uma vala aberta e corpos sendo colocados naquela vala, que é uma coisa muito impactante para a gente. E aí você olha para tudo isso e essas questões vêm, né? Além de todo esse negócio de tratamento de saúde, origem do vírus e a política que, infelizmente, se fez presente na discussão dessa enfermidade, dessa pandemia, vem a questão religiosa, né? Onde é que está Deus nisso tudo? E as pessoas começaram a questionar a fé delas, começaram a questionar a liderança religiosa, começaram a questionar a postura dos seus líderes e até a maneira como elas mesmas podem lidar com Deus e podem viver no meio de tudo isso o seu centro, não é? A sua saúde. Porque a questão não é só a saúde física. O que a gente está vendo agora nessa epidemia é um drama que gira em torno do cuidado com o corpo, com a saúde, o cuidado com a saúde mental, com a saúde relacional, porque tem muita gente aí trancada dentro de casa, com a sua família. Gente que nunca conviveu de maneira tão intensa com os seus próprios familiares, não é? Como é que esses relacionamentos eles vão ser agora desenvolvidos? Como é que a gente vai criar uma dinâmica relacional saudável? Uma coisa que eu fiquei até espantado de ver, eu sei que isso tudo são dados e eles têm que ser mais estudados, a gente não pode ficar aqui proclamando números assim como se eles por si só fossem um reflexo de uma determinada realidade. Mas o número de violência doméstica aumentou, sabe? Eu vi isso ontem, não é? O número de feminicídios também aumentou. Então, claro que em alguns lugares ele não aumentou muito, ficou mais ou menos na média, mas os grandes centros isso aumentou. E algumas pessoas têm até questionado, né? Falado assim, olha, será que isso não pode ser um reflexo do convívio? Pessoas ali trancadas no mesmo ambiente, pessoas ali que estão nervosas pela insegurança, pela situação do que vai acontecer. Diz que o consumo de bebidas alcoólicas aumentou bastante também. Então você tem pessoas se embebedando, o clima dentro de casa ficando difícil, os relacionamentos complicados por causa da falta do alimento, da insegurança, o que vai acontecer. Então o clima é tenso. E aí você tem também essa parte espiritual, né? A saúde relacional, a saúde física e a saúde espiritual. Como é que a gente pode passar por esse momento? Como é que a gente pode atravessar esse momento, mantendo a nossa saúde espiritual? E a gente tem que entender que o ser humano ele não é fragmentado em áreas, né? Nós somos um todo. A nossa visão do homem deve ser holística, de acordo com a Bíblia, né? A saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, todas elas estão entrelaçadas, todas elas são interrelacionadas. E tudo isso coopera para um quadro de saúde ampla que a gente vê. Então, se eu tenho qualquer um desse tripé, o corpo, né, o espírito, a mente, o espiritual, de alguma forma debilitado, de alguma forma eu tenho isso desequilibrado, isso vai afetar as outras áreas também. Então, eu tenho me preocupado muito nessas minhas lives e agradeço mais uma vez o convite que você me fez para poder estar aqui conversando com o pessoal que te segue, com o pessoal aqui do seu canal e outros também que estão fazendo parte aqui dessa live nossa. Sobre como a gente pode manter uma espiritualidade saudável no meio de tudo isso, porque uma coisa vai trazer resultados para outras áreas da nossa vida. Se você está com o seu espírito em paz, se você tem a sua fé bem alimentada, se você se relaciona bem com Deus, você se sente em paz consigo mesmo. Se você se sente em paz consigo mesmo, você vai obter resultados saudáveis dessa comunhão que você tem com você mesmo. Se eu estou bem comigo, isso vai trazer reflexos para a minha saúde, consequentemente para os meus relacionamentos também. Talvez seja por isso que as lives de yoga aí têm bombado tanto aí na internet, né? O pessoal buscando ficar mais em paz, mais zen, né? Consigo mesmo, né? Consigo, sim. E assim, a gente já tivemos várias lives aqui, né? Então eu já tive psicanalista, psicólogo, e todos falam dessa importância, dessa tríade, vamos dizer assim, que é realmente corpo, vamos dizer, eu como fisioterapeuta, eu sei dessa importância de corpo, os outros profissionais da mente, e aí o senhor chega, você
Opa, chegando nessa parte, falando dessa parte espiritual. Então, eu vejo que hoje, primeiro, a gente tem que reconhecer tudo isso que a gente sente, reconhecer a importância de tudo isso e, se precisar, pedir ajuda. Então, eu quis trazer vários temas aqui e, assim, eu admiro muito a forma com que você fala de Deus, que independente de igreja física ou de forma de professar a nossa fé, Deus é muito maior que isso, né? Então, essa amorosidade agora vai se fazer muito mais importante. Porque muitas vezes a gente aponta alguns ao dedo, né, para algumas pessoas, da forma que acredita, da forma que faz, e nós já estamos tão sensíveis, né? Então, querer Sim. trazer um pouco desse alento, desse carinho, desse amor de Deus, eu acho, assim, sensacional. A gente tem que entender uma coisa, quando se trata de Deus, e você deixou isso aqui bem claro, e eu quero que as pessoas que estão aqui acompanhando entendam. Eu sou adventista, eu sou pastor, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha maneira de viver a minha espiritualidade. Eu sou adventista, mas Deus não é. Deus não é batista, Deus não é presbiteriano, Deus não é católico, Deus não faz parte de nenhuma igreja. Tá? E se eu fosse ainda tentar classificar de alguma maneira Deus, eu posso falar que o filho dele é judeu. Jesus é judeu, né? É o máximo que a gente pode chegar, sabe? Jesus é judeu, né? Mas Deus está acima de todas as coisas. E Jesus se torna judeu porque quando ele entra na história, quando ele entra na nossa realidade humana, ele tem que fazer parte de um povo, de uma cultura, de uma época, de uma geração. E a nação que cria no Deus de Abraão, no Deus único, a nação que aguardava a vinda do Messias, era a nação judaica, era o povo de Israel. Então ele se identifica com aqueles que tinham o coração aberto, voltado para ele. Mas ele não faz opção pelo judeu porque o judeu era melhor. Não há uma espécie aqui de classificação étnica ou racista da parte de Deus. Como também não tem um ranking religioso. Eu, como pastor, entendo uma coisa. Nós temos a nossa maneira de professar a nossa fé e o nosso coração se abre de acordo com a sinceridade que a gente carrega e a vontade que a gente tem de seguir aquilo que a gente compreende como sendo a verdade revelada de Deus. Eu sou cristão e como pastor eu tenho a Bíblia como livro sagrado, o livro pelo qual oriento a minha vida, a minha trajetória e o meu compromisso é pregar a mensagem como eu entendo ela na palavra. Então, eu olho para a palavra, eu olho para o panorama religioso à minha volta e olhando a Bíblia, olhando as religiões, eu fiz a minha escolha por aquela que eu entendi que expressa de maneira mais honesta e mais pura o que eu entendi ali na palavra. Mas como eu disse, Deus, ele é Deus de todos, ele é Deus de tudo. E ele está aberto para todos. E quando a gente fala de espiritualidade, por que eu fiz questão de ressaltar esse assunto aqui? E gostei muito da maneira como você intitulou aqui a nossa live e colocou como a primeira pergunta. Não é como você viver a religião saudável, mas é como você viver a espiritualidade saudável. Então a questão aqui não é a prática religiosa, a questão aqui que eu vejo é relacional. O que é espiritualidade, do meu ponto de vista? Espiritualidade, ela tem muito mais a ver com o relacionamento seu com Deus, a sua maneira de compreender quem é Deus para você, quem é você para Ele, como você vive a dinâmica desse relacionamento na vida, em todos os momentos, em todas as fases, em todas as situações, muito mais do que com um costume colocado por um determinado caminho religioso que você segue. Mas você está falando contra a religião? Não estou falando contra a religião. Até porque eu sou pastor, não é? Eu tenho uma igreja, eu sigo uma igreja, eu sou membro de uma comunidade. Mas o que eu disse, essa escolha foi uma escolha que eu fiz de acordo com aquilo que eu entendi, que eu vi à luz da palavra de Deus. Foi a minha opção de vida. Mas eu posso ter uma profissão de fé, eu posso ter um caminho de religião, eu posso ser parte de uma comunidade religiosa e não ter maturidade espiritual. Eu posso fazer parte de uma comunidade religiosa e quando o meu relacionamento com Deus é testado, eu posso descobrir que existe um grande vazio entre eu e Ele. E foi isso que eu comecei a perceber nesse momento aí de pandemia. Porque quando você olha de um lado e você vê pessoas que minimizam a situação, muitas vezes motivados por outros interesses que não sejam a preocupação genuína com a vida das pessoas, não é? Que é o que a gente vê. E eu vi, infelizmente, isso em muitos religiosos, que estavam muito mais preocupados com os templos cheios do que com a saúde do povo. Quando você olha para o outro lado e você vê pessoas que vivem uma histeria, vivem o medo, o pânico, o desespero, não é? E usam isso até mesmo para poder meio que
alimentar ali o relacionamento delas com Deus nesse momento? Por estranho que pareça isso, né? Tem gente que gosta de ver o apocalipse acontecendo, o fim do mundo chegando, para se despertar para Deus, entende? E vi pessoas estimulando isso. E quando, por outro lado, eu vi aqueles que não estavam nem num extremo e nem no outro, mas também não estavam no meio de bom senso, porque elas pararam para olhar e viram que, olha, se é assim, se essa é a verdade, se é isso que está acontecendo, então onde é que está Deus? Deus não está nem aí para a gente. Então, quer dizer, quando eu comecei a olhar a reação das pessoas em meio a todas essas dificuldades que a gente está vivendo, eu comecei a perceber que existe muita religião, mas pouca espiritualidade. Entende? Porque qual é o fruto da espiritualidade? No meio de uma crise, a primeira coisa que ela se manifesta, ela dá bom senso para a gente. Ora, se eu conheço Deus, se eu sei quem Ele é, se eu estou acostumado a viver com Ele na minha vida, se eu tenho na minha vida provas de experiências de maturidade relacional com Deus, eu vou ter bom senso. Eu não vou aí me arriscar, eu não vou... É como diz a Bíblia, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Eu vou tentar a Deus. Eu não vou responsabilizar Deus por todas as coisas. Eu sei o que é parte minha no processo e sei aquilo que Deus pode fazer. Entende? Então já começa por aí. A espiritualidade, ela te torna uma pessoa centrada. Ela faz com que você tenha um senso positivo de julgamento. O seu senso crítico, ele não é neutralizado. Você consegue observar as notícias do dia a dia, não é mesmo? E você vai ter um filtro positivo para poder analisar aquilo para você e para o outro também. Sabe? Então, espiritualidade, ela não te aliena, ela não te coloca nem no negacionismo, nem na histeria, ela não faz você duvidar de quem você é, duvidar de quem Deus é. Pelo contrário, ela te dá base. Então, as pessoas que atravessam esse momento de dificuldade, as pessoas que lidam, e não só com coronavírus. Coronavírus agora está sendo a questão do momento, mas em qualquer fase da vida difícil que a gente tem, quando você sente ali que o chão sumiu, é aí nessa hora que você tem que trazer à tona tudo aquilo que é verdadeiro. E não adianta você ter só rito na sua vida, não adianta você só ter uma experiência com uma placa, com uma denominação, ou com uma tradição da tua família que foi legada a você. Se você não conhece realmente Deus por você mesmo, aí nessa hora não existe nada, entende? Então, é nesse momento que aflora aquilo que é positivo. E eu vejo isso, agora, o que a gente está passando, como uma oportunidade. É uma oportunidade para a gente repensar os nossos valores. Não só no que diz respeito aos relacionamentos, aquilo que é importante, aquilo que é essencial, aquilo que é primordial, sabe? Essa semana eu vi gente falando o seguinte: nossa, eu percebi agora quantas reuniões nossas que poderiam ser uma live. Ou então, quantas reuniões que poderiam ser uma mensagem de WhatsApp, né? Quantos encontros que poderiam ser ali só um e-mail, não é mesmo? Como que a vida poderia ser muito mais prática, muito mais direta. Isso a gente está vendo agora, não é? Nesses últimos dias. E as reuniões de horas, né? Poderiam ser de minutos, né? Minutos, exatamente. Poderiam ser de minutos, né? E é como que a gente poderia priorizar mais aqueles que são mais importantes para a gente, né? Como que a gente poderia dedicar mais tempo para a família? Como a gente poderia parar para observar coisas que a gente não observa, né? Isso tem sido uma análise aí de muita gente. Mas mais do que isso, eu acho que é nesse momento que a gente pode colocar à prova e testar qual é o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, eu vi pessoas que ficaram desesperadas com a ideia de não poderem frequentar uma igreja nesse período. Mas onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Como é que vai ficar agora? Ora, se eu não carrego dentro de mim aquilo que eu pratico como experiência religiosa, eu não tenho nada. Sabe, eu não tenho nada. Então, se eu dependo de um lugar para ir, para encontrar Deus lá, então eu não estou vivendo uma experiência com Deus, eu estou vivendo uma experiência com o lugar, com o pastor, com o padre, com a mística da religião, com os significados simbólicos que os ritos podem ter, mas eu não tenho nada mesmo com Deus, porque se eu dependo de um lugar, eu não carrego a espiritualidade. E Jesus disse, e essa é uma frase muito bonita no Evangelho, ele disse assim, que ia chegar um momento em que nós não adoraríamos a Deus nem no lugar X, nem no Y, mas Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aí que ele fala espírito, e quando ele fala de espírito, ele fala de toda essa liberdade relacional. Sabe? Deus está em tudo, Deus está em todos, Ele está em todo lugar, e eu não preciso estar num ponto fixo para poder ter uma experiência com Ele. Entende? Eu posso viver a minha espiritualidade de maneira tão saudável na minha casa como se eu estivesse na igreja. Aí você fala assim, quer dizer então que você não precisa mais ir na igreja? A igreja ela tem um outro objetivo. Sabe? Ali é o lugar onde a gente se congrega, ali é o lugar onde eu escuto a palavra, ali é o lugar onde eu
eu me reúno com os meus amigos, com os meus irmãos. Ali eu tenho a experiência comunitária do caminho da fé. Isso faz muito bem para a gente. É muito bom pertencer a um grupo. Isso faz parte da saúde emocional também, sabe? Você pertencer a uma comunidade, você saber que a sua vida é importante para ajudar a vida de outras pessoas, você ter consciência do bem que você faz para outras pessoas, você desenvolver seus talentos, os seus dons, você participar de obras de caridade, obras assistenciais, é você sair para uma vida que está além dos seus próprios limites. E isso a experiência comunitária faz. Ficar só em casa assistindo live não faz isso para ninguém. Mas agora é o momento que a gente não pode sair. Então agora é o momento que a gente está vivendo de live, não é? Sim. Mas quando tudo isso mudar, a experiência da comunidade, da igreja, da religião, como a gente conhece, ela é boa para poder fazer com que a gente se integre num projeto de vida maior do que para a gente mesmo. Mas a espiritualidade, ela não pode ser dependente disso. Com Deus é outra coisa. Com Deus é relacionamento, é vida. Então, assim como você está descobrindo agora, você que está aí vendo a gente, né? Você está descobrindo como viver com seu marido, trancado dentro de casa com ele o tempo todo, está aprendendo a como viver com a sua esposa, como viver com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, você tem que aprender como viver com Deus também. Você e ele só, não é? No meio de tudo que está acontecendo de estranho à nossa volta. E a gente tem que entender que muito do que a gente colhe na vida não é culpa de Deus. Olha, Deus é todo poderoso? É. Mas ele também te deu a capacidade de escolha. Ele deu livre-arbítrio para mim. Ele concedeu ao homem a capacidade de gerir os seus caminhos no mundo. E, infelizmente, hoje a gente está vivendo o fruto de escolhas erradas, de decisões erradas, de políticas públicas erradas, de políticas sanitárias erradas, de hábitos errados, de um mundo globalizado onde tudo está muito próximo, tudo é o quintalzinho um do outro. Você entende? Uma coisa acontece aqui, o fogo se espalha para todos os lugares. Isso não é culpa de Deus. Isso daí é a contingência humana. Entende? Mas em meio a tudo isso, eu posso procurar olhar para mim, posso procurar saber quem eu sou, posso serenar o meu espírito para ouvir a voz de Deus e decidir entrar num relacionamento verdadeiro só com Ele, sem nenhum intermediário. Entende? É assim que eu vejo. Essa eu vejo uma das maiores oportunidades, né? Da gente poder crescer com essa crise que a gente está vivendo, né? Sim, o Giraldo fez olha uma só, observação. é isso mesmo. Eu ia comentar isso aqui mesmo, que também, a casa é o primeiro santuário de Cristo. É isso que você ia ler, não é? Isso. Portanto, aqui vivemos a nossa igreja. E é verdade, é verdade. Quando a gente olha a história da criação, lá no Jardim do Éden, Deus ele não criou uma igreja. Sim. Pastor, só um minutinho, antes do senhor continuar a falar, eu quero pedir, porque eu estou vendo que está entrando muita gente aqui, então pedir de novo para que essas pessoas que estão entrando, que chamem seus amigos aqui, apertando o aviãozinho ali, a gente traz, porque é um assunto muito importante que vai... Isso, a minha conexão deu uma travadinha aqui. Mas eu vou falar aqui o que eu estava dizendo. Quando a gente vê a história da criação lá no Gênesis, Deus não cria uma igreja, ele cria um jardim. E ele não coloca um padre lá, um pastor, um bispo, um pai de santo, um rabino. Ele coloca um homem e uma mulher, ele cria uma família. Então, o primeiro santuário, como ele falou, é a nossa casa. Entende? E é na vida que a gente vive a nossa espiritualidade, é no relacionamento com as pessoas, né? Por isso que Jesus falou, quando você faz um bem para qualquer pessoa, aí é para mim que você faz. Porque tudo é relacionamento, toda dinâmica é relacional, com Deus e com o próximo, e com Deus através do próximo, e aí isso é uma coisa que a gente não percebe. Por isso que eu falo, né? Essa crise, ela oferece uma oportunidade para a gente desconstruir muitas certezas nossas. Porque a gente pensa que religião é aquela coisa que acontece quando eu vou na igreja, quando eu me sento no banco, quando eu sento, levanto, quando alguém me anda lá da frente, quando eu participo de um ritual e vou embora para casa e a vida continua. Então eu vou lá como espectador receber uma coisa mágica que existe naquele momento ali. E a gente vê que não é assim, entende? Agora a gente vê que não é assim. Porque aqueles que só viveram religião dessa forma, agora estão completamente desnorteados. Entende? Eles sentem a falta, eles sentem uma orfandade do rito, eles ficam ali naquela coisa, mas como é que pode? E agora? Como é que fica? Para onde eu vou? O que eu faço? Não é? E a gente fica querendo ali colocar um tapa-buraco na ausência que essa experiência causa agora para a gente.
Mas quando a gente entende o que realmente é vida com Deus, que ela é mais do que a frequência a um lugar, aí a gente entende que nesse momento a gente pode aprofundar mais ainda a nossa compreensão do sagrado, trazer isso para a nossa vida, não é? E tirar disso força, para a gente poder equilibrar a nossa casa, a nossa saúde mental, os nossos relacionamentos, né? Então isso é muito bom. Uma dica que eu deixo aqui para vocês é tirem momentos com a família, para vocês orarem juntos, para discutirem alguns assuntos. Às vezes é importante, né? Tá ali pai, mãe, filhos reunidos na mesa. Discutam o que vocês estão vendo, o que vocês estão achando a respeito do que está acontecendo. Se alguém pergunta assim, mas onde é que está Deus no meio disso tudo? Conversem a respeito disso, falem o que vocês pensam, né? Leiam a Bíblia junto, orem juntos vocês, coloquem a sua família nas mãos de Deus. Isso é uma forma também de você usar a espiritualidade, Deus, como um centro catalisador da família, de proximidade das pessoas. Porque se eu trago Deus para dentro da minha casa, se eu procuro trazer a espiritualidade para o dia a dia da casa, dificilmente essa família vai viver conflitos tão tristes e tão duros como esses que a gente vê acontecendo na vida de muitos aí fora. Entende? Sim. Por isso que eu digo, a espiritualidade, quando ela é encarada da maneira correta e quando ela é entendida como um relacionamento dinâmico com Deus, ela agrega, ela aproxima, ela dá um centro para a gente, ela confere a mim bom senso para poder analisar as coisas, para interpretar as coisas a meu favor. Eu consigo entender a minha parte de responsabilidade na vida, aquilo que diz respeito a Deus, e mais ainda, né? Eu consigo trazer paz, trazer harmonia para as pessoas que estão à volta de mim. Por isso ele é fundamental nesses momentos de crise, né? Fundamental. Porque é muito fácil, às vezes, a gente colocar a culpa no momento, na situação, em Deus, no outro, né? Mas parar para perceber o quão importante é a nossa ação, a nossa percepção, eu acho que é o início de tudo isso que você está falando, assim, né? De fazer essa conexão. Porque realmente, como a gente está fazendo a família ter essa conexão com Deus, ter essa conexão interpessoal, porque ontem, na live de ontem, foi o psicólogo, né? Ele falou, antes, você brigava em casa, pega o carro, eu vou sair, ou eu vou trabalhar, e estoura lá fora e vai dar uma volta. Não está tendo possibilidade dessa fuga. Não. Entende? Exatamente, né? E esse é o problema, né? As pessoas, elas costumam fugir e nunca encarar a realidade daquilo que elas vivem, do que realmente é. E quando você se vê num momento em que os ambientes de fuga são raros, não é mesmo? As pessoas, elas vão criando outros subterfúgios, né? Por isso, infelizmente, a gente vê violência crescendo de um lado, a gente vê alcoolismo, o uso de drogas de outro lado, porque é a forma de você viver esse ambiente de fuga dentro de um espaço confinado, não é? Mas tudo isso é nocivo, isso é terrível. Então, quando a gente consegue trazer Deus para isso, quando a gente busca dele isso, quando a gente procura equilibrar as nossas energias espirituais, mentais, físicas, nos nossos relacionamentos, a gente vai aprendendo a conhecer as pessoas, a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas. Não que as tensões não aconteçam, é normal, tem dia que você não tá legal. Nesses dias mesmos aí, teve dias aí que eu estava extremamente cansado, extremamente, porque eu até falo para as pessoas, né, eu estou trabalhando mais agora do que antes. Né? É direto, sabe? Eu ouvi eu não tenho parada. Eu não tenho parada. Eu tô assim, direto o tempo todo, e tem hora que eu falo, peraí, mas que dia que é hoje, né? Hoje seria meu dia de folga, né? Eu penso assim. Então, a gente meio que perde a noção das coisas, né? Então chega momentos que você tá drenado. Eu me senti esses dias atrás aí drenado, cansado, sugado mesmo, né? E aí você fica irritado, você fica com o nervo fora da pele, você fica ali propenso muitas vezes a entrar em conflito, né? Mas aí quando você para respirar, quando você conta ali até 10, né? Quando você começa a pensar, peraí, mas quem eu sou no meio disso tudo, né? É agora que eu tenho que entender para onde é que eu vou. Não, calma. Respira um pouquinho, né? Eleva o pensamento para Deus, né? Chama aí a força aí que você precisa, né? Aí, chama a força que você precisa. É nessa hora que você sente ali aquele empurrão que não vem de você. É aquilo que vem além, que vem a mais para você poder lidar com tudo isso, né? Por isso que eu falo, essa parte da vida é fundamental para a gente poder atravessar esse momento agora. Né?
Com certeza, são escolhas. Eu não sei se o senhor já viu aquela piadinha. Ah, eu esqueço, é você, mas É, vamos você, lá. pode ser você. É que pastor, né, parece que já é acompanhado, né? Pastor, Sim, automaticamente senhor, né? é isso Então mesmo. pode ser você, não tem, né? Aquela piadinha, né, que o moço estava se afogando assim no mar, e aí ele pedindo ajuda, Deus me ajude, aí chega um barquinho, né? Fala, vem aqui, eu vou te ajudar. Ele fala, não, Deus vai me ajudar. Aí daqui a pouco chega uma lancha. Aí ele, não, Deus vai me ajudar. Aí chega um navio. Não, 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 não precisa, Deus vai me ajudar. Ele morre, né? Quando chega lá no céu, ele fala, Deus, mas o Senhor não me ajudou. Ele fala, filho, mas eu mandei um monte de embarcação e você não quis É, aproveitar. Então, é nesse isso mesmo, né? momento, é isso, né? É, A gente está é, trazendo, são tantas coisas, entendeu? é, Para essa é. reflexão. E isso que você falou me lembrou uma história do Evangelho, né? Aquela Sim. história daquele milagre de Jesus andando sobre as águas, né? A gente já ouviu muito sobre isso, já leu sobre isso, mas eu acho interessante que a Bíblia fala que os discípulos eles estavam no barco, eles foram instigados por Jesus, né, estimulados para poder atravessar o lago para o outro lado na frente. Ele falou assim, eu vou Uhum. ficar aqui mais um pouco, vocês sigam viagem, amanhã a gente se encontra. E eles deixaram um barquinho para Jesus usar. E Jesus, ele viu no meio da noite, na madrugada, ele estava orando na montanha, que era o costume dele, ficar orando de madrugada, ele percebeu ali os discípulos ali sofrendo aquela tempestade, aquela coisa toda, né? E ele vai ao encontro deles andando sobre a água. E quando eles olham Jesus, eles entram em pânico, porque eles acharam que era um fantasma. Isso é coisa do mal, cruz credo, é coisa do capeta, é o demônio que está vindo, é o fantasma, e eles gritam, eles entram em desespero. Quer dizer, o medo deles não era mais as ondas, o medo deles era aquela coisa andando, vindo na direção deles, né? E aí Jesus fala, olha, sou eu, não tenha medo não, sou eu, sou eu. E eles ficam meio assim, né? Pedro não acredita muito, Pedro fala, se é o senhor mesmo, eu quero ir andando então para te encontrar, hein? Me chama para ir aí. Ele fala, vem, vem então. E ele vai andando em cima da água encontrar Jesus, né? Aí, quando ele olha aquilo, ele cai a ficha dele e fala, peraí, eu estou andando na água não se anda. Ele vê a onda do lado dele, ele tem medo, ele afunda. E aí Jesus salva ele, né? E fala, você é um homem de uma fé pequenininha, você não entende. E aí eu fico pensando, quando eu leio essa história, né? Eles tiveram medo porque Deus foi ao encontro deles de uma forma totalmente inesperada. Porque Sim. na hora que você se vê numa situação difícil, você começa a pensar, olha, a solução é essa, esse é o caminho. Então você começa a pedir para Deus para ele agir de acordo com aquele caminho que você estipulou para ele. Mas ele não precisa de dica minha, ele não precisa das minhas opiniões, né? Ele quer vir ao meu encontro da maneira dele, da maneira poderosa, da maneira soberana. Ele quer me surpreender, mostrar realmente quem ele é e quem sou eu. E quando Jesus vai andando em cima da água, que era uma forma que eles nunca tinham imaginado que ele pudesse fazer, porque eles tinham deixado um barquinho para ele usar. Quando ele vai andando dessa maneira, eles, não pode ser, isso aqui é uma coisa do mal. Quer dizer, Deus vai ao encontro deles, e eles não apenas não reconhecem Jesus, como eles interpretam aquilo contra eles mesmos. E na maioria das vezes é isso que acontece com a gente, né? A gente vive a nossa dificuldade e você fala, Deus, para vir ao meu encontro, só pode vir dessa maneira. Mas ele faz coisas que estão além da nossa própria capacidade de imaginação. Ele atende a gente de formas as mais diversas, né? E quando ele vem ao nosso encontro, a gente muitas vezes não entende que aquilo é a obra dele. Né? A gente não consegue enxergar a mão dele agindo dessa forma. Porque se Deus vier para mim, é dessa maneira. Para ele mostrar quem ele é dessa forma. Mas por que a gente estipula esses caminhos, esses modos operandi de Deus em nosso favor? Porque a gente não conhece Deus, muitas vezes. Por isso que eu falo que mais do que você ser membro de uma igreja, mais do que você seguir ali uma série de ritos, tudo isso é importante. Mas mais do que isso, é relacionamento. Espiritualidade é isso, é vida. É você conhecer. Por exemplo, eu com a minha esposa, eu estou casado já com ela há muitos anos. Né? Então, a gente já vive uma comunicação que é não verbal, sabe? Sim. A gente já se olha já. Às vezes eu estou pregando na igreja, estou falando uma coisa, olho para ela, a cara dela, eu falei, ih, já falei besteira, já vou me controlar aqui, sabe? Ou então, às vezes a gente está num ambiente com amigos, assim, alguém está conversando alguma coisa, a gente está contando alguma coisa, eu olho para ela, já entendo o que ela está falando. Ela sabe também. Ela já me lê assim de uma maneira que eu não preciso falar nada. Isso é relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. Eu não preciso ficar ouvindo Deus falar, eu não preciso ficar vendo coisas fantásticas acontecerem. Não é? Se eu vejo um barquinho, como você falou, foi ele que mandou.
Então, no meio da tempestade, é ele aqui. Entende? Eu sei que ele faz assim. Deus e as dele. A gente já sabe como é que é, sabe? Porque Uma existe pegadinha. relacionamento. Eu sei como ele faz, sabe? Então, só existe isso entre pessoas que se conhecem e que se conhecem verdadeiramente. De verdade, verdadeiramente. Tá? Por isso que eu digo, é nesse momento de dificuldade que a gente tem todos as nossas certezas, por assim dizer, todas as nossas bases totalmente reviradas e chacoalhadas. E é ali que a gente vê o que é de verdade na vida e o que não é. Né? Onde existe amor de verdade, onde existe saúde verdadeira e onde existe fé verdadeira. Entende? E aí você olha e fala, mas peraí, mas tá tudo ruim na minha vida. Meu relacionamento tá ruim, a minha saúde tá ruim e meu relacionamento com Deus tá ruim. Como é que eu faço para resolver isso tudo? Não é mesmo? Agora você está vivendo aí esse 1 mês aí de quarentena, um pouquinho menos, quase 1 mês, né? Você já entrou no estresse? Até um Sim. pouquinho mais. Já entrou no estresse, já entrou aí na neura, já está pirado aí com tudo, já está questionando tudo, já tem incerteza de tudo, está querendo sumir, fugir, né? Está querendo encontrar algum caminho para você poder se reinventar no meio disso tudo. Como é que a gente faz? Né? Você tem trazido aqui muitas pessoas que têm dado dicas legais. Né, psicólogos, você mesmo fisioterapeuta, se preocupa com a questão do físico e tal. Né? Eu dou a minha dica espiritual aqui para vocês. Tá? A minha dica. Tem uma coisa boa para se fazer no meio dessa quarentena. Se você está com bastante tempo, ó, esse livrinho aqui é bom. Sabe? Pega esse livro aqui na sua casa. Mas eu não tenho esse livro. O livro é preto, dá medo, né? Quando você vê, né? É grosso. Né? Tem gente que tem medo de pegar esse livro na mão. Né? Baixe um aplicativo no seu celular que tenha a Bíblia ali, leia. Tem vários, né? Mas como é que eu vou ler? A dica que eu dou é a seguinte: não começa lendo a Bíblia lá de Gênesis, não. Não começa do começo. Começar do começo vai dar um nó na tua cabeça, porque você não vai entender muita coisa ali. Tá? Começa dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E vai lendo todos eles. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes. E não fique preocupado em querer interpretar a coisa. A gente tem muito esse negócio de interpretar, não é? Mas o que isso quer dizer? Não fique preocupado em interpretar. Só deixa entrar na mente o que você estiver recebendo. Deixa entrar. Talvez o que seja importante fazer quando se lê a Bíblia é a gente tentar compreender o ambiente da Bíblia. Por exemplo, eu estou lendo a história, fala assim, Jesus disse ao fariseu. Fariseu para a gente hoje é uma designação, muitas vezes, carregada de um significado pejorativo. Tá? Um exemplo que eu estou dando. O que é um fariseu? Fariseu para a gente hoje é um cara que é hipócrita. Fulano é um fariseu, meu cara é um fariseu. O cara é um falso, um mentiroso, é um hipócrita. Aí fala, Jesus falou com o fariseu. Quer dizer, Jesus estava falando com um hipócrita. Estava mesmo. O cara, na maioria das vezes, eles eram hipócritas mesmo. Mas a gente tem que entender que o fariseu daquele período não era considerado um hipócrita. Ele era um líder religioso. Era como padre, era como pastor, era como aquele que você olha e tem nele o referencial do homem correto, do homem justo. Era aquilo que você queria que seu filho fosse, entendeu? Poxa, um fariseu, sabe? Então, como é que Jesus se relaciona com isso? Como é que ele se relaciona com a religião? Como é que ele se relaciona com os marginalizados? Como é que ele se relaciona com o dinheiro? Como é que ele se relaciona com o sexo oposto? Como é que ele se relaciona com a política? Porque nos dias de hoje ainda, nesse Brasil todo bagunçado, rachado, dividido que a gente está vivendo, né? As pessoas vão abraçando bandeiras ideológicas e vão colocando até Deus por trás desses argumentos ideológicos deles. Né? E aí vão misturando tudo. Entende? Aí acontece o que eu falei, são as espiritualidades de extremo, que fazem muito mais mal e que alienam muito mais do que trazem benefícios para a saúde, para a vida, para a existência nossa. Então, como é que Jesus ele viveu isso? Porque ele é a referência de saúde para a gente. Ele é referência de relacionamento com Deus. Como é que ele entende Deus? Afinal de contas, eu creio, a Bíblia fala que ele era Deus encarnado. Mas mais do que Deus encarnado, além de ser filho de Deus, ele também se chamava de filho do homem. Então, ele é o exemplo de como o homem deve ser. Ele é o ser humano por excelência. Ele é o homem exemplar. E não o homem no sentido masculino, é o ser humano por excelência. Então, como é que ele se relaciona com Deus? Ele chama Deus de Pai. Não tem intermediários entre ele e Deus. Não tem ritos. É um relacionamento de família, sabe? De verdade, de amor, de confiança. É o Pai. É o Pai. É assim que ele vê, é o Pai. Então, você olhando como Jesus vive a vida,
e você trazendo isso para você, você vai ter uma descoberta tão grande, a paixão que a gente tem por tudo aquilo que Ele é, e a nossa forma de entender Deus, ela é tão transformada, ela é tão revolucionada na nossa mente, que é como se você descobrisse um mundo novo. E essa é uma oportunidade que a gente tem agora. Então, eu já dou essa dica. O começo é esse. Pega lá a sua Bíblia. Tá? Não fique preocupado em tentar interpretar aquilo, ou o que o pastor da minha igreja fala sobre isso, ou o que o padre tal falou. Não, leia, só leia. E tente encontrar a essência de Jesus como ele era. Porque a gente hoje está muito longe daquilo da realidade histórica de Jesus. Ele viveu há 2000 anos atrás. A gente só tem os evangelhos, é o mais próximo dele que a gente pode chegar. Tá? Então não tenha medo de ler a Bíblia. Não tenha medo de dizer, eu vou ler esse livro aqui. Pegue uma tradução que seja mais fácil para você poder entender. Porque às vezes a gente lê a Bíblia naquele português que nem a minha avó fala, né? Aquela coisa dos vós, podeis, vós, dizeis, sabe? Aquelas palavras assim que são tão assim estranhas. Entender, já se perde, né? Dá medo. A gente tem que ler com o dicionário. Para cada frase que você olha ali, 4, 5 palavras no dicionário. Não tem leitura que preste desse jeito, né? Então, procura uma leitura mais tranquila, mais fácil, né? Para você poder assimilar o que você vai ler. E deixa isso entrar na mente, deixa isso entrar no coração. Tá angustiado, tá nervoso, tá irritado. Não faça da leitura uma coisa mágica. Procure ser edificado por ela. Quando eu falo coisa mágica, o que eu quero dizer com isso? Tem gente que acha que assim, só de abrir e repetir as palavras, o negócio acontece por si só. Não. Se você não entende, não faz benefício nenhum na sua vida. Tem que entender. Então começa por esse caminho que eu falei. Leia os evangelhos pelo menos umas 4, 5 vezes cada um. Mas eu vou decorar esse negócio. Até decorar mesmo, sabe? Aí, quando a sua cabeça já tiver assim, aberta para a coisa, vai lendo outros textos da Bíblia, vai lendo o resto do Novo Testamento, vai tentando descobrir Deus ali de uma forma diferente. E vai acontecer muita mudança na sua vida. Aconteceu na minha. Eu falo isso como pastor, porque como eu disse para você no começo aqui da nossa conversa, eu não nasci adventista, eu conheci a igreja adventista, mas eu tinha no meu coração desde pequeno o desejo de servir a Deus como ministro, desde quando eu me conheço por gente. Antes mesmo de ter qualquer igreja para seguir. Eu já me sentia chamado para isso. E quando eu encontrei o meu caminho, quando encontrei o meu ambiente para poder seguir, eu fui fazer teologia, eu fui procurar me especializar para servir a Deus de maneira plena, servir a igreja, o povo de Deus, servir as pessoas. Mas eu comecei o meu ministério de uma forma. E passei muitas crises. Eu tive também as minhas crises espirituais. Eu tive as minhas dúvidas, eu tive os meus questionamentos, e eu tive um momento na minha vida onde eu olhei para mim e não fazia com aquilo que eu fazia, né? Eu olhei para mim e não fiquei satisfeito comigo, não via que aquilo estava trazendo algo bom para mim. E já era pastor, já pregava para as pessoas, vivia o meu ministério. E olhei para Deus também e pensei assim, olha, se hoje eu não fosse o que eu sou, se eu não fizesse o que eu faço, como é que seria meu relacionamento com Deus? Sabe? E aí eu pensei, será que Deus ia ser como uma profissão para mim? Será que a minha vida espiritual ia ser um trabalho para mim? Fora disso, o que eu teria? O que existe entre eu e Deus? E aí eu passei por um momento de crise, de questionamento muito grande. E comecei a ler a Bíblia desse jeito. Comecei, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar tudo aquilo que eu recebi. Eu quero fazer um caminho ao inverso, ao contrário. Eu quero ir na fonte e ver o que eu tiro de lá para mim. E foi aí que a minha mente começou a abrir. Muito do que eu já tinha, eu confirmei. Mas eu confirmei não por aquilo que, porque eu sou pastor e porque eu vivo dessa forma e eu tenho que ser assim. Não, eu confirmei porque eu encontrei aquilo, encontrei a lógica daquilo, a razão daquilo. E muitas outras coisas eu descobri. Então isso mudou a minha maneira de ser, sabe? Eu até achei... Uma dessas conversas que a gente teve agora, abrindo os bastidores aqui, né? Para quem está aqui acompanhando a nossa live aqui, né? Nessas conversas aí que a gente teve durante a semana, né? Preparando aqui, combinando alguns detalhes aqui desse nosso bate-papo. Eu não me lembro direito qual foi ali a questão, mas eu lembro que eu coloquei para você assim, né? Que eu sou que nem o cachorro que entra na igreja porque a porta está aberta, né? Eu falei assim, em qualquer lugar eu vou, qualquer lugar eu entro, me chamou, eu tô lá.
sabe? Sim. Eu falei, Jesus era assim? Ora, por que eu vou ser diferente? Não é mesmo? Sim. Se o mestre era assim, se não tinha convite que ele recusava, não tinha porta aberta para ele que ele desprezava, e não tinha pessoa que ele ignorava, por que eu vou ser assim? Quem sou eu? Se ele que é o mestre era aberto, inclusivo, acessível a todos, por que eu não vou ser assim? Não é mesmo? Então, Sim. se ele faz, por que não eu? Não é? Então, mas isso você só consegue entender quando você conhece ele. Quando você busca conhecer ele. Entende? Quando você olha Deus nele e vê que Deus não tem nada a ver com aquilo que ensinaram pra gente na escola dominical, na escola sabatina, no catecismo. Ele está mais, além disso tudo. Sabe? Por isso que eu falo, isso é espiritualidade. E você percebe que espiritualidade não é uma coisa que vem empacotada. É algo que você vai construindo na vida. É como um relacionamento, não é? Tem fases, tem momentos, sabe? É como um casamento. Eu citei aqui a minha esposa. Eu estou apontando aqui porque ela está aqui, ó, na minha direção aqui. Tá? Ela está bem aqui, assim, do meu lado. Eu Está sei ouvindo que a os gente aqui. bastidores ficam atrás, Ela né? fica nos bastidores aqui, né? Ela está ali, né? Ela acompanha tudo aqui, né? E ela está assistindo lá. Ela está do meu lado, mas ela me assiste na tela. Isso que eu acho legal. Sim, para ver se está dando algum problema ou não. Para vendo tudo ali. Ela está ali olhando, acompanhando, né? E eu cito aqui o relacionamento como exemplo. Por quê? Porque um casamento, ele não vive só do juramento que você fez lá no altar há anos atrás. Né? Você vai passando fases da vida. Tem a fase da juventude, que tudo é novo, que tudo é gostoso, que tudo é legal. Tem a fase da maturidade, quando os filhos chegam e você agora, opa, peraí, tem mais gente aqui pra gente cuidar, não é só nós dois. Não é? Tem as crises que a gente vive, tem os questionamentos que a gente tem muitas vezes sobre os nossos sentimentos. Será que é assim mesmo? Será que eu estou vivendo hoje é uma verdade? Eu fico só naquilo que eu prometi lá atrás e hoje não tem mais nada. Entende? Sim. Com Deus é a mesma coisa. Há fases na vida que a gente vai vivendo com Ele. E em cada fase dessa, a gente atravessa esse momento e a gente pode sair ou mais apaixonado, mais fortalecido, mais maduro nessa compreensão de quem Ele é, ou a gente pode perder, ou a gente pode se esfriar, ou a gente pode se distanciar, como acontece em muitos relacionamentos. Entende? Então, por isso que eu digo, espiritualidade é mais do que religião. É mais do que o rito. Tá? E se a sua igreja está fechada, é agora que você tem a chance de conhecer Deus de verdade. Sem pastor falando para você quem Ele é. É você mesmo descobrindo. Entende? Sim. E é isso que eu falo para as pessoas. Eu ficaria feliz da vida se as pessoas chegassem para mim e falassem, pastor, a gente não precisa mais de você não para falar de Deus, não, porque a gente já conheceu Ele sozinho. Nossa, essa seria a minha realização. Seria a minha realização, sabe? Eu perceber as pessoas vivendo por elas mesmas, entende? E eu junto com elas, elas. Mas eu duvido que isso ocorra, porque como eu falei já no início, essa forma gostosa, amistosa e amorosa com que você fala de Deus, nos faz querer conhecer essa verdade, entende? De querer vivenciar essa verdade. Que independente de templo, de tudo, viver essa espiritualidade. Então, hoje realmente é um convite a isso, né? Aí, eu quero até dar um recadinho, assim, porque... Peraí que apareceu um negocinho aqui. Nós vamos ter 3 minutos para cair a live, tá? Aí eu quero convidá-lo para retornarmos. Eu quero que o pessoal também, se tiverem algum questionamento, alguma pergunta, tem muita gente que não é da Igreja Adventista. Então, assim, se tiverem alguns questionamentos ou algumas colocações, por favor que participem. E, mais uma vez, convide o pessoal para a gente continuar essa conversa que está tão gostosa. Legal. E aí... tem mais um tempinho aqui. A gente vai conversar daqui, é até legal depois, então, quando a gente reconectar, quem tiver alguma pergunta ou quem quiser colaborar com alguma coisa, pode colocar a pergunta aqui e a gente vai conversando, né? A gente vai ter mais um tempinho, assim, para um bate-papo nosso aqui. Mas é o que você falou, eu tenho a única pretensão, eu não quero ser intermediário de ninguém para Deus. Eu só quero compartilhar a minha experiência e mostrar para as pessoas que é possível, entende? Você pode construir um caminho seu com Ele. Tá? Eu vivi isso e é assim que deve ser também com as pessoas, entende? Então, é o que uma pessoa está colocando aqui, ó, de novo, né? O Geraldi aqui, ele coloca, imagina um pastor como um coach, não é mesmo? Seria um exemplo mais próximo do que a gente tem hoje, sabe? É aquele que vai empoderar as pessoas, como ele fala aqui, para que elas encontrem o caminho delas com Deus e elas encontrem o significado de vida vivendo na comunidade que é a igreja. Entende? Sim. É dessa forma que eu encaro, que eu entendo também a dinâmica que a gente deve ter agora, tá? Com as estruturas que a gente tem. A gente não precisa jogar fora a igreja,
as figuras de liderança espiritual que a gente tem, não precisa. Mas a gente pode encontrar a verdadeira essência, né? É assim que eu vejo. Ele sintetizou tudo aqui, o que eu estava querendo dizer. Ó, vai cair 25 segundos. 25 segundos a gente tem. Então, quem não me segue, que me siga, porque vão ter outras lives. E Isso. retornem aqui, por favor, que a gente vai continuar esse bate-papo tão gostoso e tão importante para todo mundo, né?